Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você as questões de raciocínio lógico do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de soldado, prova que aconteceu no ano de 2013. Se você está chegando neste canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Preciso te fazer uma pergunta periclitante. Você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu, preciso da sua força. Clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se para você ajudar este canal a crescer ainda mais. E claro, se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo e compartilhe o link do vídeo, o link do canal nas suas redes sociais para divulgar este conhecimento matemático. Combinado? Agora sim a gente pode resolver as 5 questões desta prova. Vem comigo! Alberto, Belisário, Carlos e Demóstenes e Eduardo são praças que costumam fazer rondas em duplas na região de Samambaia, Distrito Federal. O oficial superior deles determinou que as rondas devem ser feitas de forma a nunca se repetirem as duplas. Até o momento, Alberto e Carlos nunca saíram em ronda juntos, assim como Belisário e Demóstenes, mas todas as outras duplas possíveis já foram formadas. Sabendo que saem 2 duplas de praças em cada ronda, assinale a alternativa que apresenta o total de rondas que já aconteceram. Essa questão, de acordo com o gabarito oficial desse concurso, foi anulada, mas eu vou apresentar para você aqui no vídeo a minha interpretação em relação a esse enunciado. Ok? Então, a gente tem 5 policiais e eles devem ser organizados em duplas. Como que a gente pode organizar 5 elementos de 2 em 2? A gente pode usar os conceitos de análise combinatória, especificamente nesse caso os conceitos de combinação. Por que combinação e não arranjo? Porque nesse caso a ordem dos elementos não é importante. Olha só, se a gente tiver a dupla Alberto e Belisário, essa dupla é igual a do Belisário e Alberto, concorda? Se eu inverter a ordem aqui do Alberto com Belisário, tanto faz, a gente vai ter uma dupla só. Então, a ordem não é importante. Quando a ordem dos elementos não é importante, a gente usa os conceitos de combinação. Para calcular a combinação de n elementos organizados de P em P, a gente vai fazer n fatorial e dividir por p fatorial vezes n menos p fatorial. Fazendo isso, a gente vai chegar no número total de duplas que podem ser formadas a partir dessas 5 pessoas, né? Vamos fazer então a combinação dos 5 elementos organizados de 2 em 2. A gente vai ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 fatorial aqui. Por quê? Porque aqui embaixo eu também vou ter 3 fatorial. 5 menos 2 fatorial é a mesma coisa que 5 menos 2, 3, 3 fatorial, né? Então, eu posso cortar esse 3 fatorial do numerador com esse 3 fatorial do denominador. Por isso que eu deixei esse 3 fatorial aqui em cima, beleza? Não terminei o fatorial, só para poder cortar depois. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, corta esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, vai sobrar 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. É possível se formarem 10 duplas. Como são só 10, vamos montar essas duplas? A gente pode ter as seguintes duplas: Alberto e Belisário, Alberto e Carlos. Coloquei de vermelho porque Alberto e Carlos nunca saíram em ronda juntos. Alberto e Demóstenes, Alberto e Eduardo, Belisário e Carlos, Belisário e Demóstenes, que também nunca saíram em ronda juntos, Belisário e Eduardo, Carlos, Demóstenes, Carlos e Eduardo, Demóstenes e Eduardo. Essas são as 10 duplas possíveis. Aí o problema é saber qual é o total de rondas. Qual é o total de rondas, sabendo que saem 2 duplas de praças em cada ronda? Bom, se a gente tem 10 duplas e 2 nunca saíram em rondas, a gente tem que subtrair o total de duplas menos as 2 que nunca saíram. 10 menos 2 dá 8. 8 duplas já saíram em rondas. Cada ronda é constituída por 2 duplas. Então, se a gente dividir o número de duplas que já saíram em rondas
pelo número de duplas que participam de cada ronda, 2 duplas em cada ronda, 8 dividido por 2, a gente vai chegar em 4 rondas já realizadas, né? Conferindo essas 4 rondas já realizadas, cada uma com 2 duplas, né? Você tem que levar em consideração que as rondas devem ser feitas de forma que nunca se repitam as duplas. As duplas nunca podem aparecer mais de uma vez. Então, você vai ter aqui a ronda formada pelas duplas AB e CE, AD e BE, BC e DE, AE e CD. São as 4 rondas realizadas usando as 8 duplas, sem repetir nenhuma das duplas. Observe que em cada ronda a gente tem que ter 4 elementos diferentes, né? Em cada ronda formada por 2 duplas, a gente tem que ter 4 praças, né? 4 soldados diferentes, porque se fosse o mesmo soldado, a gente não teria 2 duplas, ok? Então, se você tem AB aqui, na segunda dupla você não pode ter nem A nem B, porque senão uma pessoa teria que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Algo que não é humanamente possível. Então, de acordo com a minha interpretação, a resposta dessa questão seria 4 rondas. No entanto, argumenta-se que este enunciado pode ter outras interpretações, que eu não vou entrar em detalhes com você aqui neste vídeo, mas que por isso, por possibilitar outras interpretações, fez com que a questão fosse anulada, ok? Apesar disso, essa é uma questão em que você consegue revisar os conceitos de análise combinatória. E para você treinar, eu sempre digo aqui no canal, treinar é uma das melhores formas de você fixar o conhecimento. Para você treinar questões de análise combinatória, especificamente de combinação, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de análise combinatória para você treinar. Pega essa questão, tenta resolver, volta no vídeo para ver se acertou, para conferir, tirar alguma dúvida, ok? Dá uma olhada nessa questão que apareceu. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai clicar em mostrar mais aqui embaixo, vai se abrir a descrição do vídeo. Eu também vou deixar para você o link de outras questões com assuntos relacionados às questões dessa prova, ok? Se você tiver dúvidas para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários também, ok? Vamos para a segunda questão, vamos lá! A afirmativa, se a rosa é amarela, então o cravo é vermelho, é falsa apenas quando a rosa. Essa é uma questão bem direta e típica de raciocínio lógico, típico das provas de raciocínio lógico, né? Então, a gente tem aqui um caso de condicional, a gente tem o conectivo se, então. Você já está estudando? Se você já está estudando, você já sabe qual é o caso em que existe uma afirmativa falsa na condicional. Você já sabe isso? Se não sabe, vamos ver agora, né? Então, na tabela verdade da condicional, que é aquela que tem o conectivo se, então, o único caso em que a afirmativa será falsa vai ser o caso da Vera Fischer. Fala Vera Fischer para você gravar, para você lembrar. Vai ser o caso em que o se é verdadeiro e o então vai ser falso. O único caso em que a afirmativa é falsa é o caso em que o se é verdadeiro e o então é falso. Olha só a tabela verdade da condicional. A gente tem então P e Q, se P, então Q, né? A gente vai colocar os 4 valores, os 2 valores possíveis para P, verdadeiro ou falso, e vai intercalar aqui o que? VF, VF, né? O único caso em que a condicional vai ser falsa vai ser o caso em que P é verdadeiro e Q é falso, ou seja, a Vera Fischer vai dar falso, Vera Fischer dá falso, é o único caso em que é falso, os outros casos são todos verdadeiros, beleza? Então, para a gente saber quando essa afirmativa vai ser falsa, a gente tem que fazer o quê? A rosa é amarela, que é o que está com o se, tem que ser verdadeiro, né? O primeiro tem que ser verdadeiro, e o que está depois do então, o cravo é vermelho, tem que ser falso, né? Como que a gente faz a rosa e a amarela ser verdadeiro? Basta a gente manter a frase, a rosa é amarela,
Pronto. Como que a gente faz o cravo é vermelho ser falso? Basta a gente negar isso aqui. O cravo não é vermelho, né? Se eu falar que o cravo não é vermelho, isso aqui vai ser falso, ok? Então, a rosa é amarela e o cravo não é vermelho. Essa seria a resposta dessa questão, a letra E, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, me escreve, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, não fique com a dúvida. Esse caso é típico e sempre cai em concurso. Então, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra uma outra questão, se não me engano, do concurso do INSS, em que eu revisei com um pouco mais de detalhes essa tabela verdade da condicional e coloquei lá umas dicas para você gravar esse caso da Vera Fischer. Dá uma olhada nessa questão que apareceu aqui, ok? Vamos para mais uma questão? Essa questão bem tranquilinha. Na figura acima há uma peça de um jogo de xadrez que foi movida a partir da posição mostrada de acordo com os resultados de 2 lançamentos sucessivos de um dado comum de 6 faces, segundo o esquema apresentado na figura seguinte. Então, a peça estava aqui, né, no início. Se o resultado do dado desse par, ela ia para um lado. Se desse ímpar, ela ia para o outro. E assim sucessivamente. A peça em questão só pode se mover de acordo com o sorteio para uma das 8 casas adjacentes àquela na qual se encontra. Os resultados obtidos nos 2 lançamentos sucessivos do dado foram 4 e 5. As casas nas quais a peça esteve de acordo com o texto são pela ordem. Bom, inicialmente a peça estava numa casa preta, então você já pode eliminar aqui a letra B, que fala que ela estava numa casa branca, e a letra D, que fala que ela estava numa casa branca, ok? Aí lançou o dado uma vez. O primeiro lançamento deu como resultado 4. Se deu como resultado 4, 4 é um número par. A peça estava no início, deu um resultado par. Se deu par, ela vai sair da casa que ela está e ir para uma casa branca. Então, a peça andou para a posição branca, ok? Então, o segundo movimento, ela saiu da casa preta e foi para uma casa branca, né? Na casa branca, o dado foi jogado de novo e aí deu como resultado o número 5. 5 é ímpar. Ela estava aqui na casa branca, deu como resultado um número ímpar, então ela andou para uma casa preta, andou para a posição preta. Ou seja, a peça saiu da posição preta, foi para uma posição branca e depois voltou para uma posição preta. Então, a sequência é preta, branca, preta. Essa seria a resposta dessa questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Por mais tranquila que seja a questão, você não pode ficar com a dúvida. Então, se tem dúvidas, pergunte, ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão é uma continuação da questão anterior. As casas de um tabuleiro de xadrez são identificadas por letras e números conforme a figura. De acordo com o texto e considerando que a peça terminou seus 2 movimentos na casa D4, assinale a alternativa que apresenta a casa em que ela poderia estar no início. Então, você tem que lembrar da questão anterior, que fala que a peça saiu da casa preta, foi para uma casa branca e terminou numa casa preta, né? Então, a posição que ela estava no início necessariamente é uma casa preta, certo? É o que o problema quer saber, que casa preta pode ser essa. O problema fala que a peça terminou seus movimentos na casa D4, então ela terminou aqui numa casa preta, que na verdade é cinza, né? Mas tudo bem, é uma casa preta. E aí, é só você seguir a sequência aqui de trás para frente, né? Se esse é o local que ela terminou, a gente andando para trás, a gente vai ver o local que ela começou, né? Então, antes de estar numa casa preta, ela esteve numa casa branca e ela só pode andar uma casa por vez. Então, se ela estava aqui no D4, ela pode ter andado a partir dessas 4 casas aqui que estão adjacentes à posição D4, que são 4 casas brancas. Ela poderia estar aqui, aqui, aqui ou aqui antes de andar para cá. Concorda? Estava numa posição branca. Antes de estar na posição branca, ela estava numa posição preta. Então, você tem que olhar cada um desses círculos laranjas que eu coloquei e
andar uma casa para qualquer um dos lados. E que cor tem que ser essa casa? Tem que ser uma casa preta, uma casa escura. Então, se a peça tivesse aqui nessa casa branca, anteriormente ela poderia estar nessas 4 casas pretas adjacentes. Poderia, inclusive, estar na casa que ela iniciou, né? Então, ela estava numa casa preta, andou para a branca e depois voltou para a preta. Ela pode fazer esse movimento porque nesse jogo aqui, a peça pode andar para qualquer um dos lados. Okay? Se por um acaso a peça estivesse aqui nessa branca, ela poderia estar aqui, aqui, mas poderia estar aqui e aqui também. Se ela estivesse aqui, anteriormente, ela poderia estar aqui e aqui, ou aqui e aqui. Se ela estivesse aqui, ela poderia estar aqui, aqui, aqui ou aqui, certo? Então, para saber qual é o local em que ela poderia estar no início, basta você olhar qual das respostas contém uma posição dessas bolinhas que eu coloquei aqui de verde, que são as possíveis posições no início, né? Incluindo essa posição inicial aqui, né? Entre todas as alternativas, a única que se encaixa com uma dessas posições aqui, que eu coloquei de verde, é a posição D4. A peça estava aqui, ó, na posição D4, estava exatamente aqui, que é a posição final, ou seja, a peça começou na casa preta, foi para uma casa branca e depois voltou para uma casa preta, para a mesma casa preta que ela começou, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, não fique com a dúvida, tá? Essa questão de direção, às vezes cai em concurso, não é muito comum não, mas são questões relativamente tranquilas. Eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo senso de direção, vamos dizer assim, para você treinar esse tipo de raciocínio, ok? Dá uma olhada nessa questão para você treinar. Vamos para a última questão dessa prova agora? Vamos lá! A figura mostra a disposição das peças de um jogo de xadrez segundo as regras do jogo, considerando apenas as peças que estão na linha 8 da figura e ignorando as limitações das regras. Assinale a alternativa que apresenta o total de disposições possíveis para essas 8 peças, de modo a distribuí-las na linha 8 do tabuleiro. Então, na linha 8 do tabuleiro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças, né? Na linha 8, existem 8 elementos, 8 peças, sendo que esses elementos, dentro desses elementos, existem 2 cavalos, 2 torres, né? 2 bispos, acho que é bispo mesmo que chama, né? No xadrez, faz tempo que eu não jogo xadrez, né? 2 bispos, uma rainha e um rei, que estão aqui no centro, certo? Então, 2 cavalos, 2 torres, 2 bispos, uma rainha e um rei. Ou seja, dentro dos 8 elementos, existem elementos que são repetidos. Então, para a gente organizar, ver as diferentes possibilidades de organização dessas peças dentro dessa linha, a gente tem que considerar que existem esses elementos repetidos. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com a permutação com elementos repetidos. Fazendo a permutação, considerando esses elementos repetidos, a gente chega no número total de disposições possíveis para essas 8 peças, certinho? Como que a gente faz permutação com elementos repetidos? Então, a permutação de n elementos, sendo que existem n1 elementos de um tipo, n2 elementos de outro e por aí vai, é dada por n fatorial dividido pelo fatorial, pelo produto, né, a multiplicação do fatorial das repetições. Então, vamos fazer a permutação desses 8 elementos, considerando duas repetições, né? Então, a gente tem permutação dos 8 elementos com as repetições 2, 2, 2. Aqui eu coloquei o 1 aqui só para enfeitar, né? Porque não precisava colocar esse 1 aqui, tá? Então, a gente vai ter 8 fatorial dividido pela multiplicação do fatorial do número de repetições, 2 fatorial vezes 2 fatorial das torres vezes 2 fatorial dos bispos. Coloquei aqui 1 fatorial da rainha e do rei, né? Mais 1 fatorial vai dar 1, né? Então, a gente vai ter 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial vai dar 2 vezes 1. Então, vou ter 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1
vezes 1 fatorial dá 1. 1 e 1, ok? Então aqui a gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Posso cortar esse 8 que está no denominador com esse 8 aqui. Então a resposta da questão vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, que nada mais é que 7 fatorial, você vai chegar na resposta de 5.040. Ou seja, existem 5.040 disposições possíveis para se organizarem essas 8 peças aqui, né? Essa seria a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, me escreve, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Questão de permutação com elementos repetidos não é tão comum nos concursos, mas às vezes cai, pode cair, pode cair. Por isso eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, nesse link você encontra outra questão envolvendo permutação com elementos repetidos para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Pega a questão para treinar, pega várias questões para treinar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outras questões para você treinar também, para você ficar fera nessas questões e assim, quando chegar na sua prova, você não errar. Valeu? É isso, pessoal. Essa prova era bem curtinha, espero que você tenha entendido as resoluções. Se não entendeu, não fique com a dúvida, pode me escrever, escreve aqui embaixo nos comentários. Se curtiu as explicações, larga o joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Valeu? Bons estudos, até a próxima!